Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Inorgânica e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de ácidos e bases, discutindo uma nova teoria, a teoria de Lewis, ou classificação, né, como eu já havia explicado antes, que vai aumentar um pouco mais o grupo de substâncias que a gente vai chamar de ácidos e que nós vamos chamar de base. Bom, desliga o celular, fecha todas as abas do seu computador, que a nossa aula começa agora. Bom, então, como eu já discuti com vocês, eu posso definir ácidos e bases de diferentes formas. E para cada um, eu vou ter uma utilidade ou outra. Então, a primeira que nós vimos, né, foi a definição de Arrhenius, uma definição interessante, né? O ácido é a espécie que em água libera H+, base é a espécie que em água libera OH-, mas é uma definição um pouco limitada, por quê? Porque ela restringe toda a química à água. E isso é um problema, principalmente se você pensar em termos de química orgânica, onde você vai fazer um monte de reações químicas que acontecem fora de água. Já uma outra teoria, né, uma outra classificação, a classificação de Bronsted-Lowry, que foi proposta depois, é bem interessante porque ela tira esse limitador do solvente água. Então agora qualquer ácido vai ser uma espécie doadora de íon H+, ou de próton, né, como a gente costuma falar, e uma base vai ser qualquer espécie que recebe esse próton. Nós vimos, né, tem 3 vídeos sobre ácido base, que eu posso tratar isso como um equilíbrio químico e definir a força dessas espécies. Um ponto interessante, e essa figura representa muito bem isso, é que todo ácido de Arrhenius ele pode ser classificado como um ácido de Bronsted-Lowry, mas nem todo ácido de Bronsted-Lowry pode ser classificado como um ácido de Arrhenius. Bom, nós temos uma teoria ainda mais ampla, que é a teoria de Lewis. E essa teoria ela vai englobar tudo de Arrhenius, ela vai englobar tudo de Bronsted-Lowry e ainda mais algumas espécies. Então, todo o ácido de Bronsted-Lowry, esse que nós passamos discutindo nos últimos vídeos, vão ser ácidos ou bases de Lewis também. Mas nem todo ácido base de Lewis, né, que estariam nessa região azul aqui, são ácidos de Bronsted-Lowry ou de Arrhenius. Então, vamos pegar uma reação que a gente consegue descrever, né, como uma reação de Bronsted-Lowry, por exemplo, HCl reagindo com amônia formando NH4Cl, né? De acordo com Bronsted-Lowry, o HCl seria um ácido porque ele está doando um H+, e a amônia seria uma base porque ela está doando, ela está recebendo o íon H+. Lewis muda um pouco o foco. Se Bronsted-Lowry o foco é no próton, Lewis muda o foco para o elétron. Então, de acordo com a teoria de Lewis, o HCl ele vai ser vai ser um ácido porque ele está recebendo um par de elétrons. Na verdade, o H+ recebe um par de elétrons. E a base ela vai ser um doador de par de elétrons. Então, aqui agora, o NH3 ele vai ter um par de elétrons, né? O par de elétrons não ligante, que vai ser doado, por isso ele é uma base, que vai ser doado para o íon H+ do HCl. Essa é a forma com que Lewis vê uma teoria ácido-base. Por que essa teoria é interessante? Porque ela me permite classificar reações ácido-base, mesmo reações que não tenham o íon H+. Então, por exemplo, olha essa reação aqui envolvendo BCl3, um composto de boro, com amônia. Esse composto de boro ele vai ser o meu ácido. Por quê? Porque ele está recebendo um par de elétrons que vem da amônia, e a amônia é uma base. O resultado dessa reação ácido-base é o que a gente chama de um aduto. Vai formar isso daqui. Então, na verdade, gente, isso aqui é pelo diagrama de orbitais moleculares, né? Nós já estudamos isso. Você vai ter a formação de um orbital molecular ligante, um orbital molecular antiligante, e o par de elétrons da base, que está aqui, né, no caso da amônia, vai ser transferido, né, vai passar a ocupar esse orbital molecular ligante, enquanto que a base vai entrar com o orbital vazio, né, o orbital LUMO dela, para a formação desses orbitais. É assim que Lewis vê
essa teoria de ligação. Então, quais são as moléculas que tipicamente vão poder ser os ácidos de Lewis? Primeiro, você vai ter aquelas moléculas que têm menos do que os 8 elétrons no seu átomo central. BCl3, AlCl3, por exemplo, são alguns casos, né? Na verdade, moléculas do grupo 13 da tabela periódica, né? Bório e alumínio são elementos típicos desse grupo, tendem a ter um octeto reduzido, né? Ficam estáveis com 6 elétrons, mas podem expandir esse octeto. Então é basicamente isso que acontece nessa situação. Espécies positivamente carregadas, né? Quer dizer, se elas estão positivamente carregadas é porque elas perderam elétrons. Então elas podem ganhar esses elétrons de novo, como o H+, como o ferro 3, cromo 3. Então são exemplos de ácidos de Lewis. E moléculas que tenham átomos que podem expandir o octeto. Então, assim, você tem lá a regra do octeto falando de estabilidade com 8 elétrons, mas você tem vários exemplos de moléculas que ficam estáveis, de átomos, né, que ficam estáveis com mais do que 8 elétrons. Antimônio, por exemplo, fósforo, enxofre, são alguns, né, mas na verdade são vários, né, de átomos que vão ter capacidade de expandir o octeto. Então, esses átomos aqui, ou essas moléculas, seriam casos clássicos de ácidos de Lewis. Quem são bases de Lewis típicas? Bom, espécies carregadas negativamente. Se elas estão carregadas negativamente é porque tem elétrons, e esses elétrons podem ser doados. Hidroxila, observe, o hidroxila é uma base característica lá da teoria de Arrhenius, e ela está englobada na teoria de Lewis. Hidreto, fluoreto, fosfato, espécies com cargas negativas. Moléculas que são neutras, mas que têm par de elétrons. Então, moléculas tipicamente à base de nitrogênio, né, como amônia, fósforo, mesma história. Molécula de água pode ser uma base de Lewis, aminas em geral e assim vai. Então, são vários os exemplos que você pode, de moléculas que você que tem e que pode ser usada como base de Lewis. Então vamos pegar aqui algumas reações para a gente poder discutir um pouco quem é o ácido e quem é o base de Lewis. Por exemplo, essa reação aqui do pentafluoreto de antimônio com o íon fluoreto formando o hexafluoreto de antimônio. O antimônio ele consegue expandir o octeto dele, então o fluoreto doa um par de elétrons para o antimônio. Então o fluoreto aqui vai ser a minha base de Lewis, enquanto esse composto de antimônio vai se comportar como ácido de Lewis. Uma reação com alumínio e uma amina, no caso, né? Então você vai ter aqui, a amina tem pares de elétrons, tem um par de elétrons não ligante, né? Que vai doar para o alumínio que pode expandir o octeto. Então essa espécie aqui vai ser a minha base de Lewis, enquanto a LCl3 vai ser o meu ácido de Lewis para formar esse adulto aqui. Aqui uma reação típica de Bronsted-Lowry, né? O pH3 aqui seria a base de Bronsted, porque está recebendo H+, mas se você for olhar do ponto de vista de Lewis, você vai ter o pH3, um doador de par de elétrons, né? O fósforo está logo abaixo do nitrogênio, então ele é ele é uma base de Lewis, e o H+ está recebendo esse par de elétrons, então ele vai ser um ácido de Lewis, para formar o pH4+. E essa teoria, pessoal, ela é muito interessante porque ela vai permitir, por exemplo, eu explicar a formação de complexos, que são as espécies que nós vamos começar a estudar daqui a pouco, que você vai ter, né, você vai ter a formação desse complexo como uma reação ácido e base de Lewis. Então, o íon cromo, 3+, vai ser o ácido de Lewis, que vai receber pares de elétrons da amônia, que vai atuar como sendo um ácido com uma base de Lewis. E vai formar o meu adulto, que nesse caso aqui é o complexo, é o meu composto de coordenação. Então, classificar quem é ácido e quem é base de Lewis não é difícil. Basta você analisar quem está doando o elétron e quem está recebendo os elétrons. Daqui a pouco, no próximo vídeo, eu vou dar mais detalhes sobre quem pode, quando essa ligação ela é mais favorável ou menos favorável. Algumas características importantes dessa teoria. Primeiro,
Não existe um ácido sem base. Segue a mesma ideia lá da teoria de Bronsted-Lowry, né? Quer dizer, lá em Bronsted-Lowry, o H+ tinha que ser doado para alguém. Aqui, o ácido, né? Ele vai receber o par de elétrons, esse par de elétrons tem que vir de alguém. Então, ácido e base tem que existir juntos. O ácido não existe sem a base. É a mesma ideia, né? O ácido precisa do par de elétrons para receber. A reação ela se desloca sempre no sentido das espécies mais fortes consumirem as espécies mais fracas. Ou formarem as espécies mais fracas, né? E por fim, essa reação também é conhecida como uma reação de neutralização, porque as características acabam sendo modificadas, né? As características dos seus reagentes. Bom, como é que a gente analisa a força, né, de um ácido e base de Lewis? Vai seguir uma ideia muito parecida à questão do efeito indutivo, que já foi discutido na teoria de Bronsted-Lowry. Então vamos focar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, desses compostos à base de flúor. Vamos tentar entender qual deles vai ser uma base mais forte. Composto à base de fósforo, gente, desculpa. Então, por exemplo, aqui no pH3 e no PF3. Para ele ser uma base, ele tem que doar esse par de elétrons que eu tenho aqui, certo? Quando esse fósforo está ligado a 3 hidrogênios, o fósforo é mais eletronegativo. Então ele está atraindo os elétrons dessa ligação química em direção a ele. Por consequência, esse par de elétrons aqui, ele vai ficar mais disponível e ele vai fazer uma ligação mais facilmente. Por outro lado, se você tiver, no lugar de 3 hidrogênios, você tiver 3 flúors, esses flúors são mais eletronegativos, então ele está atraindo a densidade eletrônica da ligação em direção a eles. Por consequência, esse par de elétrons aqui do fósforo acaba ficando menos disponível para ligação química. Então, esse composto aqui vai ser uma base de Lewis mais forte do que essa base de Lewis aqui. Se você for analisar compostos de nitrogênio, aminas, por exemplo, né, você vai chegar mais ou menos no mesmo raciocínio. Esse Me aqui são grupos metila, que vão ter mais elétrons do que um simples hidrogênio. Então, como eu vou ter mais elétrons aqui, perto do nitrogênio, esse par de elétrons da ligação vai ficar mais disponível do que quando é apenas o átomo de hidrogênio aqui. Então, a acidez, a basicidade de Lewis, né, ela vai diminuir à medida que eu estou diminuindo os grupos metila. Deu para entender? Bom, mas além disso, eu também tenho que levar em consideração efeitos espaciais. Efeitos espaciais também são muito importantes nesse caso. Então, por exemplo, vamos analisar essas aminas aromáticas aqui, que são derivadas da piridina, né? A piridina é essa aqui mais simples, mas eu tenho esses grupos substituintes aqui. Bom, vamos imaginar que eu quero primeiro fazer uma reação com o íon H+. Então, qual espécie vai ser a mais básica delas? Sem dúvida nenhuma vai ser essa aqui. Por quê? Porque, olha só, esse nitrogênio, ele está recebendo densidade eletrônica daqui e daqui, certo? Deixa eu colocar uma canetinha aqui para ficar mais bonitinho. Então, ó, a densidade eletrônica está vindo aqui e aqui. Então, o par de elétrons vai ficar mais disponível. Aqui é a mesma ideia. O par de elétrons fica aqui, o par de elétrons tem uma certa disponibilidade. Aqui já diminui, porque eu estou tirando os hidrogênios daqui da primeira vizinhança, certo? Então, ficando cada vez mais afastados. Então, o par de elétrons fica menos disponível. E aqui, na piridina, é a pior situação, né? Isso, pessoal, quando eu considero que o H+ é o meu ácido de Lewis. Agora, vamos supor que eu substituí o H+, e o meu ácido de Lewis agora passa a ser o BF3. A ordem muda. Quem vai doar mais facilidade esse par de elétrons agora para um BF3 vai ser a piridina. Por quê? Porque esse nitrogênio ele tem que conseguir chegar no boro para poder fazer a ligação. E aí, quanto mais impedimento eu tiver, mais difícil vai ser.
No caso do hidrogênio, né, o H+, isso não é problema. Por quê? Porque o H+, é muito pequenininho, ele não ocupa um espaço muito grande. Agora, quando você vai para outros ácidos que têm um tamanho diferente, tamanho não é desprezível, aí isso vai precisar ser levado em consideração. Então, se você for analisar a acidez agora, frente a esses ácidos aqui, ó, a basicidade, perdão, em frente a esses ácidos, a piridina vai ser a mais forte, seguida por essa daqui, né, a 2-metilpiridina. Por quê? Porque esse grupo CH3 aqui vai ser o que menos vai atrapalhar. Depois vai vir esse aqui. E a mais fraca vai ser essa que tem esse guarda-chuva enorme aqui impedindo essa ligação. Deu para entender? Então toda vez que você vai fazer a análise de quem é mais ácido e quem é mais básico, você vai ter que levar em consideração com quem ele está fazendo a ligação. Porque o par de elétrons está sendo transferido de uma espécie para outra. Então, além de ter a vontade, digamos assim, de receber, ele tem que ter também disponibilidade. Essa questão espacial ela é extremamente importante e pode ser explorada para fazer uma química muito interessante. Essa é a química que a gente chama de ácidos e bases de Lewis frustradas. É extremamente recente, é uma área de pesquisa e, na minha opinião, ainda vai render um prêmio Nobel no futuro próximo aí para os pesquisadores que descobriram isso lá da Universidade de Toronto. Qual que é a ideia? Bom, numa reação ácido-base comum, como essa aqui que está indicada, você tem o par de elétrons aqui, né, sendo doado para o orbital e fazendo essa ligação. Agora, se o seu ácido e a sua base tiver esse monte de penduricalhos, esse par de elétrons fica doido para chegar nesse orbital vazio, mas eles não conseguem por questões espaciais. Então fica um apontado para o outro, tentando aproximar, mas impedido por questão espacial, por isso que são frustrados. Essa química é interessante que você pode explorar isso aí para fazer algumas reações catalíticas muito difíceis de serem feitas. Por exemplo, usando esse tipo de estratégia, você consegue quebrar a ligação hidrogênio-hidrogênio, né, da molécula de H2 em H+, e H-, fazer a quebra heterolítica, que é extremamente difícil. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar dessa teoria, né, de ácido e base de Lewis. O mais importante aqui é que vocês aprendam a identificar que tipo de classificação está sendo utilizada, né, que espécies vão ser utilizadas. E vocês ainda vão estudar com mais detalhes essas teorias em outras disciplinas mais à frente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu vou estar aí para esclarecer. Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!